é o seguinte: quem trouxer para mim amanhã por escrito a melhor explicação sobre o significado do 666 vai ganhar um comentário inteiro sobre o capítulo 13 do Apocalipse. Hoje e amanhã a nossa missão é estudar sobre o capítulo 13 do Apocalipse, que é o capítulo que fala sobre a marca da besta e sobre os temas que aparecem no Apocalipse, que o povo tem medo, que o povo se assusta, é o capítulo 13. Então nós vamos dedicar 2 noites para estudarmos esse capítulo. E o 666 aparece no final do capítulo 13. E eu vou explicar amanhã à noite. Mas amanhã, quando eu chegar, não precisa ser o primeiro, mas quem me trouxer amanhã, até eu começar a falar aqui, a melhor explicação sobre o significado do 666, na quarta-feira vai ganhar esse livro aqui de presente. Combinado ou não? Quem topa o desafio? Beleza. Quem escrever a melhor resposta vai ganhar. Nosso tema de hoje é a besta do mar. Apocalipse capítulo 13. Quem já andou desse negócio aqui? Quem já andou de besta? Quem já veio para a escola de besta? Alguém já veio para a escola de besta? Eu lembro que teve uma época que meu pai pensava, meu pai sempre foi contador, é contador até hoje, ele pensava assim, olha, quando eu aposentar eu vou comprar uma besta e vou ficar levando aluno para cima e para baixo ali para a escola adventista lá de Franca. Eu nunca fui de transporte escolar assim, de van, e tem muitas vans que trazem alunos para a escola, né, que os pais trabalham, às vezes o horário não bate, mas eu lembro que a mais famosa era a besta. E eu não sei por que cargas d'água deram este nome para esse negócio aí, mas era besta. Era besta. Era uma das melhores que tinham. E tinha modelo novo, modelo antigo. Quando você pensa na palavra besta, muitas coisas podem vir à sua mente. Você pode pensar em algo pejorativo, ou seja, algo ofensivo, algo que você chama outra pessoa de besta, ó, seu besta. Você pode imaginar este carro aqui, que levou talvez vários de vocês para a escola quando eram crianças, ou você pode imaginar os animais que aparecem em Daniel e Apocalipse. Mas a palavra besta significa simplesmente um animal estranho. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Ontem estudamos o capítulo 12. Nós estudamos ontem sobre a vitória definitiva de Cristo contra Satanás. Nós percebemos de que Satanás teve uma expulsão gradual do céu. Ele começou a ser expulso lá quando ele se rebelou contra Deus. Depois ele tinha um certo acesso ao céu. Lembra que eu mencionei para vocês 2 episódios que nos dá essa certeza? O episódio de Jó e também o episódio de Zacarias, que Satanás foi até o céu. Mas o próprio Jesus utiliza a linguagem da cruz como a linguagem da expulsão de Satanás. Porque para o céu, o grande conflito terminou na cruz. Porque ali Jesus venceu Satanás em definitivo. E então Satanás é lançado na terra, cheio de grande cólera e ira, porque ele sabe que ele já foi derrotado. Portanto, o inimigo já está derrotado. O que Satanás procura então? Ele não procura vencer mais o grande conflito porque ele sabe que ele não pode vencer porque Cristo já o derrotou. O que ele procura? Ele procura, quando ele for destruído, levar juntamente consigo a maior quantidade de pessoas que ele puder. Para isso, ele criou uma estratégia para enganar a maior parte das pessoas deste planeta no final dos tempos. Como Satanás, ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele está irado, ele criou então uma estratégia, um engano, o engano final para poder levar para a destruição a maior quantidade de pessoas que ele puder. E este engano é apresentado no capítulo 13 do Apocalipse, e ele vai usar 2 poderes, a chamada besta do mar e a chamada besta da terra. Hoje nosso tema é a besta do mar. Amanhã nosso tema é a besta da terra. Tá bom? E a marca da besta e o 666, esse é o nosso tema de amanhã. Apocalipse 13, verso 1, diz assim o texto. Outra coisa importante também. Ontem também nós estudamos de qual é a característica dos verdadeiros adoradores de Deus. Nesse contexto aqui do final dos tempos, depois de 1798. Qual é a verdadeira característica? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E nós vimos que o próprio Apocalipse nos ensina que o que é o testemunho de Jesus?
É o espírito de profecia. E lá no capítulo 22, diz que o espírito de profecia nada mais é do que um profeta. Que profeta é esse? O que ele come, onde ele viveu. Ele diz para você que eu vou explicar para você na sexta-feira. Entramos no capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o poder e o seu trono, e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esta é a descrição bíblica da besta do mar, de Apocalipse capítulo 13. A partir do verso 11, aparece o segundo poder utilizado por Satanás no seu engano final para destruir a humanidade. Portanto, começa o texto dizendo que João viu uma besta surgir do mar. Nós já vimos o que significa mar na profecia. Lembram disso? Apocalipse 17, verso 15. Passa umas páginas aí e a gente vê Apocalipse 17, verso 15. O texto diz: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, a besta que emerge do mar seria um poder que surgiria de um lugar que era povoado, que era populoso, que tinha povos, que tinha nações e que tinha línguas. Não era de um lugar afastado, como a terra que socorreu a mulher no capítulo 12, mas um lugar bastante populoso. Esta besta, o que significa besta? A besta significa um animal que aparece também em Daniel e é uma expressão bíblica para se referir a um animal estranho, diferente, tá bom? É assim que a Bíblia utiliza essa linguagem. Eu disse para vocês também numa das nossas noites de que o livro de Daniel e Apocalipse é um só. Lembram disso? Então, para nós entendermos o Apocalipse, nós precisamos de Daniel e vice-versa também. A besta de Apocalipse capítulo 13, ela é uma junção de 4 bestas, de 4 animais que aparecem em Daniel capítulo 7. Então a besta, ela aparece como leopardo, mas ela tem boca de leão, ela tem aparência de urso, ela parece o leopardo e ela é um bicho estranho, com o animal terrível e espantoso de Daniel capítulo 7. Estes 4 animais de Daniel capítulo 7 representam 4 reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas não precisa se preocupar com isso agora. Você vai se preocupar isso comigo quando a gente estudar Daniel a partir dos domingos, tá bom? Isso aqui é só para você ter uma ideia de que esta besta, ela está paralela, então, à besta lá de Daniel capítulo 7. Mais uma outra coisa. Esta besta também, ela é muito parecida com o dragão, com Satanás. Lembre-se do dragão que aparece no capítulo 12. O dragão do capítulo 12, ele tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas. A besta do mar tem 7 cabeças, 10 chifres e 10 coroas. Apenas tem 3 coroas a mais, mas a aparência dela é parecida, tá bom? Então é muito importante você ter isso em mente, de que o dragão, ele está diretamente vinculado a este poder, a esta besta. Se você duvidar de mim e falar assim: pastor, mas onde está escrito que besta são esses reinos e tudo mais? Se você ler Daniel capítulo 7, você vai perceber de que lá está escrito assim, olha, de que as bestas ou aqueles animais representam reinos. Portanto, este poder, ele reuniria em si as características destes reinos aqui. Características da Babilônia, características dos persas, dos gregos e também de Roma. E acima de tudo se parece com o dragão.
Eu disse para vocês também, lembre-se de que no Apocalipse tem duas palavras para coroa. A palavra Stéphanos e a palavra diadema, exatamente. Até fiz uma piadinha com a cidade ontem, né? A cidade de Diadema. A palavra diadema significa coroa. A palavra diadema significa coroa de rei, de rainha. A palavra Stéphanos significa coroa de vitória. Quando alguém ganhava uma maratona lá no Império Romano ou na Grécia, ele recebia uma coroa de louros. Podia ser feita de ouro, mas que imitava uma coroa de louros. Quando o general vinha vitorioso de uma batalha, quando ele chegava em Roma, junto com seu exército, aquele general, ele recebia também uma coroa de louros. Essa era a coroa Stéphanos, ou a coroa da vitória. Nós estudamos ontem de que a mulher, ela está vestida com a coroa Stéphanos. A igreja é vitoriosa. Como o Apocalipse não segue a tendência do Netflix de criar uma expectativa sobre o que vai acontecer, o Apocalipse já apresenta logo de cara o desfecho do conflito, a mulher, ela aparece como vitoriosa. Já tanto o dragão quanto a besta não aparece com coroa de vitória, mas aparece com coroa de rei e rainha, porque o dragão diz que ele é o príncipe deste mundo, Satanás diz que ele tem domínio sobre este mundo, e a besta também recebe uma autoridade vinda de Satanás, vinda do dragão, dizendo de que ela tem autoridade também neste mundo. Um outro aspecto importante também, outro aspecto muito importante também, está relacionado à ideia de que coroa associada a cabeças de chifres também representa um poder civil. As 7 cabeças, eu já mencionei isso também para vocês, as 7 cabeças do dragão também representam igualmente as 7 cabeças da besta. São 7 reinos, 7 poderes que oprimiram o povo de Deus desde o início da história. Desde o Egito que escravizou o povo de Israel, desde os assírios que também destruíram as 10 tribos do norte, desde Babilônia que destruiu Jerusalém, os medo-persas que permitiram uma reconstrução, mas ainda assim não deram liberdade para o povo, a Grécia que também oprimiu, lembre-se da revolta dos Macabeus contra a opressão dos gregos, a Roma imperial que também oprimiu o povo judeu e também os cristãos, porque agora já temos os cristãos, e logo em seguida a chamada Roma papal. Vamos avançar um pouco mais. Quem é esta besta? Se nós lermos tudo o que nós lemos aí, dos versos 1 até o verso 10, nós percebemos aqui um detalhe muito importante sobre esta besta. Quais são as suas características? A Bíblia apresenta de que ela é um poder civil e religioso, porque ela é religiosa, ela recebe adoração, mas ela também tem coroas e chifres e também cabeças, representando o poder civil. Então ela é um poder civil e um poder religioso. Além disso, diz o texto, de que ela também tem uma ferida de morte que foi curada. Além disso, também ela recebe adoração global. Ela teria uma autoridade, um domínio por 42 meses. Ela difamou o tabernáculo celestial. Ela blasfemou contra Deus e perseguiu o povo de Deus. Essas são as características deste poder. A nossa missão hoje é uma só. É identificar que poder é esse a partir dessas características. Então nós vamos comparar essas características com aquilo que a Bíblia diz e aquilo que a história nos revela para identificar que poder é este, intitulado aqui no Apocalipse como besta do mar. Você vai perceber de que todas essas características se encaixam perfeitamente em um poder. E eu vou abrir um parênteses aqui agora muito importante. Ao eu me referir a este poder, eu não estou me referindo às pessoas que fazem parte desta instituição. A minha intenção aqui não é ofender ninguém, não é escandalizar ninguém, mas é apresentar a verdade de acordo com a palavra de Deus. Então, por favor, ao me referir a este poder, é muito importante você ter em mente de que a nossa intenção é mostrar aquilo que a Bíblia nos fala sobre este assunto. Não é ofender nem acusar ninguém de estar perdido ou salvo. Apenas Deus é quem pode julgar. Olhando para essas características, nós vamos chegar juntos à conclusão de que este poder, a besta do mar, se refere à Igreja Católica Apostólica Romana, ou a Igreja Católica como nós a conhecemos. Este poder se refere a esta igreja, a esta instituição. Como? Todas essas características se encaixam perfeitamente na instituição católica apostólica romana, ou na Igreja Católica. Vamos ver característica por característica. A Bíblia diz de que esta besta que surge do mar, ela é um poder civil e religioso.
A Igreja Católica é a única igreja que é ao mesmo tempo uma autoridade civil e uma autoridade religiosa. Porque a Igreja Católica tem um país. Qual é o país da Igreja Católica? O Vaticano. O Vaticano é um país independente. O Vaticano é uma cidade-estado. Não faz parte, ela não está vinculada à Prefeitura de Roma, não está vinculada ao governo federal italiano. É um país independente, com suas regras independentes. É o menor país do mundo, isso é verdade. É realmente muito pequeno, mas é um país independente. Portanto, este poder, a besta, ela seria um poder civil, porque ela tem cabeça, ela tem chifre, como lá em Daniel diz que isso se refere a uma autoridade civil, mas também ela é uma autoridade religiosa, ela rouba o trabalho de Deus no santuário, por exemplo. Então, a Igreja Católica é um poder religioso e é também um poder civil. A Igreja Católica também já foi a maior proprietária de terras da Europa. Na época da Idade Média, onde existiam os feudos, vários feudos gigantescos, a maior senhora de terras de toda a Idade Média foi a Igreja Católica, a maior proprietária de terras. Até hoje, a Igreja Católica é proprietária de muitas terras. Antes de me mudar aqui para Rio Preto, eu era pastor na cidade de Olímpia. E a igreja central de Olímpia, a igreja adventista mais antiga de Olímpia, fica bem próxima da Praça Central. Aquele terreno ali pertence à igreja, mas também não pertence à igreja. Pertence ao bispo de Barretos, ao bispado de Barretos. E tudo que a igreja faz ali tem que pagar o imposto para o bispado de Barretos. Tudo. Alterações de escritura, uma série de coisas tem que pagar o tal de laudêmio. Porque aquela era uma área que era da igreja, que ela cedeu para um loteamento futuro e tal, num acordo. Em várias cidades, o centro da cidade ainda pertence à Igreja Católica. Um poder civil e um poder religioso. Que outra característica? Diz o texto de que esse poder recebe adoração. Satanás daria autoridade a este poder e ele receberia adoração. A Igreja Católica, especialmente o seu líder, o Papa, recebe e exige adoração como líder da igreja. Alguns mais, outros menos, alguns são mais pomposos, outros são menos, alguns são mais cheios de circunstância, outros são mais simples. O próprio Papa Francisco foi um de que espantou o mundo em vários sentidos pela sua simplicidade e parece ser muito gente boa, apesar de ser argentino. Acontece que ele recebe adoração, ele recebe veneração. As pessoas querem tocar nele. As pessoas querem se aproximar dele. As pessoas acreditam que dele pode sair poder. Apocalipse 13, verso 2 diz que esse poder também receberia do dragão um trono. Interessante que a palavra trono, em grego, é a palavra cátedra. De onde vem a palavra? Catedral. Em latim, a palavra trono é sé. E você já ouviu falar alguma coisa relacionada à Igreja Católica e Sé? A Santa Sé. Onde fica a Santa Sé? Não é naquela Praça da Sé lá em São Paulo, não. Mas também é Sé do mesmo nome. Mas a Santa Sé é o Vaticano. É a autoridade máxima da Igreja Católica. A palavra Sé, trono. Cátedra, trono. Os papas, inclusive, têm os seus tronos que só eles podem se sentar. Eu me lembro de que no ano de 2008 eu vivi na Itália naquele ano. E naquele ano, então, eu visitei num passeio, até contei um pouquinho sobre as fontes outro dia no sermão aqui, e eu visitei as 5 principais igrejas católicas num dia. Que as 5 principais igrejas católicas do mundo ficam em Roma. E uma das principais se chama Igreja de São João do Latrão. E ali atrás do altar tem um trono papal. Eu tirei essa foto aí já faz muito tempo. É um trono papal. O Papa é o único que pode se sentar nessa cadeira. Nenhum bispo, nenhum cardeal, nenhuma outra autoridade católica pode se sentar neste trono, a não ser o Papa vivo em exercício, né? Porque o Bento XVI estar vivo é uma exceção à regra, porque o Papa é sucedido quando ele morre. Este é um trono papal. Já visitaram catedrais? Não? Também, ideias. Não tem um trono papal nas catedrais brasileiras, por exemplo, mas é a mesma ideia de trono. Recebe adoração. Um fato interessante também aqui é esta cadeira. Ela tem um nome bastante interessante, está no seu guia de estudos aí. E essa cadeira ela não é mais utilizada porque agora o Papa móvel é motorizado. O último Papa que utilizou essa cadeira foi o anterior ao Papa João Paulo II. Mas essa era uma cátedra móvel.
utilizada pelo Papa, que era sempre acompanhada desses negócios aí de pena de avestruz, você percebe pelos lados aí. E então, nesta forma, 12 homens carregavam este trono móvel do Papa. E aí você tinha todo o cerimonial envolto nesta forma. Figura papal recebe adoração. O texto bíblico também diz de que este poder difamaria o tabernáculo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que é para você não dormir. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Assim você abre a Bíblia, não coloquei o texto. Nós estudamos no sábado à noite. Quem estava aqui sábado à noite? Deixa eu ver as mãos aí. Vários de vocês. Tivemos batismo sábado à noite também, inclusive. Foi uma benção. No sábado à noite nós estudamos sobre a estrutura do Apocalipse. E vários de vocês me falaram de que foi um tema que vocês não tinham aprendido, não tinham estudado sobre esse assunto ainda. Nós percebemos no sábado à noite de que a estrutura do Apocalipse apresenta todas as fases do santuário. Apresenta Jesus na terra, junto com a sua igreja, depois o santuário sendo inaugurado, depois o santuário sendo utilizado para intercessão, lá no capítulo 8, depois o santuário, João vê a parte santíssima do santuário, lá no capítulo 11, depois o santuário se enche de fumaça, lembra disso? Depois o santuário desaparece, e depois a nova Jerusalém se transforma no novo Santíssimo, porque os dois têm a sua estrutura cúbica. Portanto, onde está Jesus hoje? De acordo com o Apocalipse, no santuário celestial, executando o seu ministério, especialmente no lugar santíssimo. Desde 1844, nós já vimos essa data também, Jesus está ministrando no santo, mas também no santíssimo. Onde está o trono de Deus? No santíssimo, no santuário celestial. Este poder difamaria o santuário celestial. Abra sua Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Não sei se você já abriu. O texto diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Acontece que a teologia católica não admite que Jesus Cristo é o único mediador. Observe que a Bíblia não diz que Jesus Cristo é um mediador. O texto diz que há um só Deus e um só mediador. Quem é este? Jesus Cristo. Na teologia católica há muitos mediadores. Os santos assumem a função de mediação e a principal mediadora da teologia católica é Maria, Mãe de Deus. Na própria oração de Ave Maria, alguém já orou aqui a oração de Ave Maria? Vários de vocês. Muitos de vocês tiveram, talvez tenham decorado até hoje. A oração de Ave Maria diz o seguinte: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é... Vocês estão sabendo, né? Está na tela também. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que diz o texto aí? Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O que é rogar? Interceder, mediar. Acontece que a teologia católica diz de que Maria é a nossa intercessora entre nós e Jesus. E Jesus é o intercessor entre nós, Maria e o Pai. Essa é a forma da teologia católica de acreditar na intercessão. Eles utilizam, não há nenhuma evidência bíblica para isso, a não ser o milagre da água em vinho lá em Caná. Lembra que acabou o vinho no casamento, e aí então Maria disse, faz alguma coisa para Jesus. E aí Jesus transformou então a água em vinho. Então eles usam aquela ideia para dizer de que Maria também intercede entre nós e Jesus. Acontece que nós não precisamos disso. O livro de Hebreus é muito claro ao dizer de que nós podemos achegar com confiança no trono da graça, porque temos Jesus Cristo. Maria foi uma boa mulher. Maria cumpriu o seu papel. Ela trouxe Cristo ao mundo, ela educou Jesus e Cristo foi vitorioso. Mas Maria não é nossa intercessora. Nós não precisamos orar por ela nem para ela, apenas para o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a teologia católica tira de Cristo a sua função como mediador, colocando um terceiro elemento, ou um segundo elemento, onde a Bíblia diz que deve ter apenas um único. Por isso difama o tabernáculo de Deus. Um outro aspecto ainda desse mesmo tópico, a Igreja Católica também, ela mesma defende de que para que haja perdão de pecados é necessária a mediação
dos sacerdotes. A Igreja Católica tem se modernizado em muitos aspectos, mas ainda assim, para que você receba o perdão de um pecado, você deve confessá-lo a Deus, ao Padre. E você vai então no confessionário e você confessa os seus pecados, e então o Padre te dá uma receita. Ele diz, olha, ore 3 Ave Maria, 2 Pais Nossos e tal, e você vai receber o perdão dos seus pecados. A Bíblia nos ensina, e o Apocalipse é muito claro em relação a isso, porque Jesus Cristo é o centro do Apocalipse, de que a salvação é pela graça de Cristo. A salvação é pelo sangue do Cordeiro. Mas na teologia católica a salvação é obtida por dois aspectos, caridade e penitência. Para que haja perdão de pecados é necessário caridade, ou seja, fazer o bem para outras pessoas, e penitência. A caridade não é a fonte da salvação, mas é a consequência da salvação de acordo com a Bíblia. A penitência não é necessária para a salvação, mas o arrependimento sincero. Arrependimento e penitência não são a mesma coisa. Arrependimento é uma mudança de mente, uma transformação de pensamento, é a tristeza pelo ato do pecado. A penitência é uma punição pelo pecado cometido. Portanto, a teologia católica tira de Cristo a sua prerrogativa como nosso Salvador, mediador e intercessor. Além disso, outra característica da besta do mar é de que ela blasfema contra Deus. Usualmente em português nós temos a ideia de que blasfemar é usar o nome de Deus em vão no sentido de falar algo ruim contra ele. Isso inclui também esse aspecto. Mas blasfemar na Bíblia significa tomar o lugar de Deus. Você vai se lembrar de que lá em João, no capítulo 8, certa vez Jesus estava então conversando com os fariseus e os escribas. E então eles estavam acusando Jesus de uma série de coisas. E Jesus responde para eles assim, olha, antes de Abraão eu sou. Lembre-se como que Jesus ou Deus apareceu para Moisés lá em Êxodo. Moisés, eu sou o que sou. O eu sou é um título de Cristo no Antigo Testamento. Jesus ele usa este título para se referir a ele mesmo, dizendo que ele era o eu sou antes de Abraão. Ele era o eu sou que apareceu para Moisés, de que ele era o Deus do Antigo Testamento. Quando Jesus fala que antes de Abraão eu sou, imediatamente os fariseus e escribas pegam pedras para matar Jesus e eles gritam, blasfêmia, blasfêmia, porque os fariseus não reconheciam que Jesus era Deus, que Jesus era o Messias. Então, na mente deles, Jesus estava cometendo o pecado da blasfêmia. Ou seja, Jesus estava tomando o lugar de Deus. Quando esta besta blasfema contra Deus, é porque ela está atacando Deus e tomando o lugar que é de Deus. No Catecismo Católico, escrito pelo Papa João Paulo II, está escrito assim, olha, está aí na tela. A igreja peregrina na terra é necessária à salvação. Não podem se salvar aqueles que, sabendo que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, fundou a Igreja Católica, se recusam a fazer parte dela. A Igreja Católica tem um discurso muito aberto de ecumenismo e de diálogo entre as religiões, entre o protestantismo e o catolicismo, mas a teologia católica não mudou. Para o católico fiel, para o católico que conhece a teologia da sua igreja, a Igreja Católica é necessária para a salvação. Está dizendo que não existe salvação fora da Igreja Católica. O catecismo é muito claro ao dizer isso. Acontece que, de acordo com a Bíblia, igreja nenhuma salva. Não é a instituição que salva, mas é a pessoa do Senhor Jesus Cristo que salva. Portanto, a Igreja Católica está usurpando, tirando, se colocando no lugar que é de Deus. Deus é o Salvador, Jesus Cristo é o nosso Salvador. A nossa salvação pode ser diretamente feita entre nós e Cristo. Não é necessária a mediação da igreja. Mas a Igreja Católica acredita que sim, que ela é a dispenseira da graça. Ou seja, ela é a administradora da graça de Deus aqui na terra. E ela infunde graça através dos sacramentos. São 7 sacramentos na Igreja Católica, como o casamento, a Eucaristia, a primeira comunhão e vários outros, o batismo. São 7 sacramentos. Na teologia católica se acredita de que você pode ir até a igreja, pecador como você é, e ali então, ao você tomar a Eucaristia, você participar da missa, aquele pão transubstanciado no corpo de Cristo está infundindo graça em seu coração, na sua vida.
Independente se você se arrependeu do seu pecado ou não, independente se você mudou de vida ou não, a graça externa, é a igreja que infunde graça nos seus fiéis. Eu vou abrir um parênteses um pouco mais amplo aqui sobre esse assunto, inclusive, para ampliar um pouco esse assunto. Países colonizados pela Igreja Católica são países em que usualmente a cultura é menos honesta do que a cultura de países colonizados por protestantes. Sabe por quê? Porque na teologia católica o meu comportamento importa pouco. O que importa é eu ir domingo de manhã na missa e tomar então a Eucaristia. Então não importa se eu estou pecando, se o que eu estou fazendo de errado, se eu tomei aquele pãozinho que é o corpo de Cristo, eu estou salvo. Acontece que a teologia bíblica, a teologia protestante, nesse sentido, nos diz de que eu posso tomar a ceia do Senhor, mas ela não me salva. Ela é apenas um memorial. E se eu não me arrepender de meus pecados, eu não posso receber a salvação. Então eu preciso analisar o meu comportamento ético mais do que aquele que é da teologia católica. Você entende as consequências de todos esses aspectos? Vamos avançar um pouco mais. O Papa também utiliza um título. Esse título é Vicarius Filii Dei. Esse título significa o vigário de Cristo, ou seja, o substituto, o representante de Cristo aqui na terra. Cristo não tem substituto. Cristo não tem iguais, a não ser o seu Espírito. O único vigário de Cristo na terra, de acordo com a Bíblia, é o Espírito Santo. O outro Consolador enviado para a terra, porque Cristo subiu ao céu depois da sua ressurreição. Não há um outro vigário, a não ser o Espírito de Cristo. Mas o Papa diz que ele é o vigário de Cristo, o vigário do Filho de Deus. Cuidado, viu? Amanhã no desafio, quem vai participar para ganhar esse negócio aqui, ó, tem uma casca de banana nesse negócio aqui, viu? Do Vicarius Filii Dei. Já estou avisando sobre o 666. Amanhã eu explico. O texto também nos diz de que esta besta teria autoridade dada pelo dragão por quanto tempo? Quanto tempo? 42 meses. Quantas vezes aparece na Bíblia esse tempo profético? Vamos ver se já decoraram. Muito bem, 7 vezes. Quantas vezes em Daniel? 2. E quantas no Apocalipse? Obviamente, 5. Então aparece 5 vezes. Essa é uma delas, tá bom? No capítulo 12 aparece 2 vezes. E nós também já aprendemos de que este tempo profético aparece na Bíblia com várias formas diferentes de calcular. Lá em Daniel capítulo 7 é um tempo, os 2 tempos e metade de um tempo. No capítulo 11 de Apocalipse é 42 meses e 1260 dias. No capítulo 12 aparece como 1260 dias e também aparece como 42 meses. E aqui novamente aparece como 42 meses. Nós também já aprendemos de que na profecia bíblica, quando a entidade profética vem em miniatura, o que vem em miniatura também? O tempo, em que um dia representa um ano. Portanto, esses 42 meses, você já sabe fazer o cálculo, equivale a 1260 dias, que no nosso tempo são 1260 anos. 538, o que aconteceu lá mesmo? A expulsão dos povos bárbaros arianos, ostrogodos, vândalos e érulos. E em 1798, o Papa Pio VI foi preso na Bastilha. 4 datas que você não pode se esquecer para estudar Daniel e Apocalipse. Já decoraram ou não? Ontem a gente revisou. Vamos revisar hoje de novo? Você estava na salinha das crianças, né, Edna? Então decora agora já. 457 a.C., a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E 1844, quando Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo. Depois 538, que é o início dos 1260 anos, e 1798. Tá bom? Quando termina esse período, quando o Papa foi preso. Durante esse período de 1260 anos foi o período de domínio máximo do catolicismo. E você pode dizer, pastor, até aqui eu não estava acreditando. Mas a Bíblia é tão perfeita, a Bíblia é tão precisa, a Bíblia nos apresenta tantos detalhes que fica difícil de duvidar. Porque o próprio período profético, lembre-se que João escreveu sobre essa profecia no ano 100. Quase 400 anos antes desse negócio aqui de 538. Daniel escreveu sobre isso 600 anos antes de Cristo. 700 anos antes de João escrever o Apocalipse. E a Bíblia se cumpriu com perfeição. O tempo profético se cumpre.
42 meses, o período de domínio do catolicismo. Este poder também, diz o texto ali no capítulo 13, que nós já lemos, ele perseguia o povo de Deus. A Igreja Católica, especialmente nesse período dos 1260 anos, ela perseguiu todos que pensavam diferentes. Os valdenses tinham que viver no alto dos Alpes. Os burgenses também viviam longe, afastados das vilas. Quando explodiu a Reforma Protestante, a Igreja Católica iniciou um movimento chamado de Contra-Reforma. E junto com o movimento de Contra-Reforma iniciou-se também a chamada Santa Inquisição, em que os instrumentos de tortura eram aplicados. Houve uma época aqui no Brasil de que tinha um museu itinerante dos instrumentos de tortura. Alguém já visitou esse museu? Alguém já visitou esse museu? Nunca? Será que nunca veio para Rio Preto? Ele passou por Franca uma vez. E eu lembro que a Escola Adventista fez uma excursão. O professor de História fez uma excursão que a gente estava estudando justamente naquela época sobre a Reforma, a Contra-Reforma, o Renascimento. E nós fomos então nesse Museu da Inquisição. E ali tinham vários instrumentos de tortura. Eu lembro de muitos, mas dois me chamaram a atenção. Primeiro, uma roda em que o indivíduo era colocado no meio e os braços eram prendidos abertos, e as pernas prendidas abertas, e tinha do lado assim uma outra roda em que o carrasco girava e os braços iam sendo abertos, e as pernas esticadas. E lembro de uma outra que chamou muito minha atenção também, que era uma cadeira, e naquela cadeira tinha 1.500 espinhos. E como eram muitos espinhos um perto do outro, quando você se sentava, aquele espinho não rasgava de imediato a pele, o corpo. Mas à medida que você ficava ali amarrado por horas, aquilo gradativamente ia te furando, fazendo você sangrar e te torturando. Muitos fiéis a Deus, como John Hus e muitos outros reformadores, foram queimados nas fornalhas e nas fogueiras da Santa Inquisição. Existe aqui na América do Sul um interessante museu da Inquisição, aqui na América do Sul, que fica em Lima, no Peru. Esse museu fica do lado do Congresso peruano. O Congresso peruano é diferente do Congresso brasileiro. O Congresso brasileiro é dividido em duas partes. Existe a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Na Constituição peruana é tudo uma coisa só. Não existe dois legislativos, é uma coisa só. E do lado do prédio existe o Museu da Inquisição. Estive lá em 2016. Então você tem ali alguns instrumentos de... Ali faltou uma última foto. Mas aquele é daquele que eu disse para vocês que acontece. A pessoa é amarrada e então ela vai sendo girada, até que então vai quebrando os ossos, deslocando o ombro, deslocando bacia e tudo mais. São instrumentos de tortura e ela perseguiu o povo de Deus. Mas o texto bíblico também nos diz de que este poder seria ferido de morte. A besta do mar, o catolicismo, seria ferido de morte. Quando que foi essa ferida mortal? Foi justamente em 1798. Em 1798, quando terminou o período dos 1260 anos, a Igreja Católica perdeu inclusive o Vaticano. O Vaticano foi reanexado. Não existia a Itália na época, a Itália foi unificada tempos depois, mas foi anexado à cidade de Roma. E o Papa morreu no exílio. E depois de 1798, a Igreja Católica nunca mais teve o poder que ela teve antes. Essa foi a ferida mortal. Acontece que o texto bíblico diz, no capítulo 13, vocês já leram comigo, de que essa ferida mortal foi curada. Quando essa ferida mortal começou a ser curada? No ano de 1929, o Vaticano foi devolvido para a Igreja Católica. O que aconteceu? Durante aquele período, tanto a Itália quanto a Alemanha foram destruídas na Primeira Guerra Mundial e especialmente o tratado feito contra, especialmente mais a Alemanha do que a Itália, e proibia eles de poder desenvolver armas e ter indústria independente. Enfim, o país estava prostrado. Essa situação difícil fez com que dois partidos surgissem. O partido fascista na Itália e o partido nazista na Alemanha. Na verdade, o nazismo alemão é grandemente inspirado ao fascismo italiano que surgiu primeiro, tá bom? E o grande nome do fascismo italiano foi Benito Mussolini.
E Benito Mussolini, ele estava então nas suas artimanhas ali e tal, para tentar fortalecer a Itália com seu discurso populista, nacionalista, e a Igreja Católica falava contra o fascismo, porque o fascismo ele era racista, tinha uma série de problemas éticos com o fascismo, era violento, o Benito Mussolini era um ditador, pessoas sumiam, pessoas desapareciam, não tinha transparência, a Igreja Católica falava contra isso. Então Benito Mussolini fez uma jogada de mestre, uma jogada política. Ele assinou um tratado dizendo o seguinte: olha, eu devolvo para vocês o Vaticano e vocês não me incomodam mais. E a Igreja Católica assinou então este tratado. E ela voltou então, desde 1929, a ser um poder político e um poder religioso. Porque de 1798 até 1929 era apenas um poder religioso, ela perdeu o poder político. Mas agora, a partir de 1929, ela voltou a ter os dois tipos de poder. Só que a ferida, ela começou a ser curada em 1929, mas ela não está totalmente curada ainda, mas ela está sendo cada vez mais curada. Quando você pega o prestígio católico no século XIX, início do século XX, e o prestígio católico pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente pós o Tratado de Latrão, a Igreja Católica tem crescido em influência e não diminuído em influência. Um grande curador de feridas foi o Papa João Paulo II, que faleceu no ano de 2005. Durante o seu pontificado, a Igreja Católica Apostólica Romana saltou de 737 milhões de membros para 1,1 bilhão de membros. Além disso, ele foi um grande nome do chamado ecumenismo. Ele abriu as portas da igreja para o diálogo com outras religiões, o que fortaleceu a figura do Papa como o líder religioso mundial. O Papa João Paulo II, em termos civis e políticos, ele foi uma peça fundamental para a queda do Muro de Berlim, na Alemanha, em 1989, e também uma peça fundamental para toda a eliminação da União Soviética em 1991. Ele foi um grande articulador para o fim do socialismo, ali no final do século XX. Ele foi a autoridade que mais visitou países no seu tempo. E até o Papa João Paulo II, nunca um presidente americano tinha atendido a um funeral papal. E no funeral do Papa em 2005, os últimos 3 presidentes americanos estavam lá. Conseguem reconhecer essas figuras aí, não? Quem que é esse da ponta aqui? Bill Clinton. E esse do meio? Se você reconhece ele, é porque você está ficando velhinho já, viu? E o da ponta de cá? Esse aqui já é da minha época. O George W. Bush, né? O filho do Bush pai, digamos assim. Esse aqui já é da minha época. O Bill Clinton era criança e o Bush pai foi no início dos anos 90. Eu era bebê quando ele foi presidente dos Estados Unidos. O George W. Bush filho, George Bush pai e Bill Clinton. Os últimos 3 presidentes americanos estavam ao lado do caixão do Papa João Paulo II. Isso mostra o prestígio da Igreja Católica, que foi cada vez sendo mais conquistado. Eu não coloquei aqui, mas em 2015, pela primeira vez na história, o Papa, já o Papa Francisco, discursou no Senado e na Câmara dos Deputados americanos. Nunca antes um Papa tinha discursado para os líderes da nação americana, mas o Papa Francisco foi o primeiro. Você percebe de que essa ferida, que estava muito forte em 1798, gradativamente começou a ser curada. Nós temos aqui a figura dos últimos 3 papas. O Papa João Paulo II lá em cima, que hoje é santo. Em 2008 eu tive o privilégio de visitar o seu local de sepultamento. E eu me lembro de que os guardas, embaixo da Basílica de São Pedro, tem a cripta dos papas, onde os papas são sepultados. E quando você desce então por uma escada e tal, é subterrâneo mesmo, não tem janela, não tem nada, é subterrâneo embaixo da igreja. Na sepultura de João Paulo II, havia um guarda ali pedindo para que as pessoas agilizassem o passo. Ele não tinha sido ainda canonizado, nem beatificado, mas ainda assim milhares e milhares de peregrinos iam lá para tocar no túmulo dele para que elas fossem curadas, recebessem uma graça ou uma bênção. Você tem o Bento XVI, que ainda está vivo, que abdicou do papado, e então o Papa Francisco, que tem modernizado a igreja em vários sentidos e que é uma figura extremamente popular. A ferida mortal começou a ser curada. Quando você lê
Apocalipse 13, você tem que fazer a relação com Daniel 7,25. Nós já fizemos a relação em outras noites. E esse mesmo poder, em Daniel 7,25, ele teria a seguinte característica. Ele proferiria palavras contra o Altíssimo, ele magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria de mudar os tempos e a lei. E esta igreja católica também mudou a lei de Deus. Observe aqui uma comparação entre os 10 mandamentos bíblicos, que nós já estudamos um pouco sobre eles ontem à noite, e os 10 mandamentos católicos. Eu sei que até o Giovanni ficou com essa dúvida ontem, Cláudia. Depois você manda o vídeo para ele, tá bom? Que ele não pôde vir hoje. Observe aqui uma comparação entre os 10 mandamentos bíblicos e os 10 mandamentos católicos. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Mandamento bíblico. E mandamento católico? Amar a Deus sobre todas as coisas. Está igual? Mas está parecido, vai. O sentido é o mesmo. Qual é o segundo mandamento bíblico? Não farás para ti imagem de escultura. Qual é o segundo mandamento católico? Não usar o santo nome de Deus em vão. Onde está o segundo mandamento? Simplesmente foi tirado. O adorar imagens não existe no catecismo católico, no mandamento católico. Ele foi tirado, ele foi suprimido. Terceiro mandamento bíblico. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o que fez a Igreja Católica? Ela tirou o segundo mandamento, e aí o terceiro virou segundo, o quarto virou terceiro, o quinto virou quarto, e assim sucessivamente, até que o 10º virou 2, para poder dar 10. Entendeu? Senão ia ficar com 9. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento católico, santifique domingos e festas. Qual é o quarto mandamento bíblico? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Qual é o terceiro mandamento católico? Domingos e festas. Também aqui é uma mudança. A guarda do sábado foi mudada para a guarda do domingo. E você não pode perder o estudo de amanhã à noite. Você pode ficar sem janta. Você pode ficar com sono na quarta-feira no seu trabalho. Mas você não pode perder o estudo de amanhã, terça-noite. Tá bom? Porque eu vou falar um pouquinho sobre essa mudança do sábado para o domingo. No Apocalipse capítulo 13. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E o 10º mandamento diz não cobiçar. A Igreja Católica repete os mesmos mandamentos, mas aí o não cobiçar, no 9 fica guardar castidade nos pensamentos e desejos, sendo que o 6º mandamento já era guardar castidade, e o 10º mandamento não cobiçar as coisas alheias. É uma divisão artificial e até mesmo ilógica. Mudou a lei de Deus, cumprindo exatamente aquilo que a Bíblia havia profetizado. Portanto, a besta do mar, não existe nenhuma dúvida de que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela se encaixa perfeitamente com a profecia. E não estou dizendo que os católicos são a besta. Muitos católicos são fiéis. E pode haver vários católicos aqui hoje também. Eu sei que vocês são fiéis e são sinceros. Estão aqui para aprender mais a palavra de Deus. Mas a instituição católica, a teologia católica, é a besta que surge do mar. Não é bíblica. Ela atacou a Cristo e roubou de Cristo o lugar que pertencia somente a Ele no céu. O capítulo 3, verso 8 diz assim, olha, de Apocalipse. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora, aqui está no futuro. A Bíblia está nos dizendo de que haverá um momento em que esta ferida mortal que feriu a igreja em 1798 e que começou a ser curada em 1929 e que cada dia que passa ela está mais curada, haverá um dia, haverá uma hora em que essa ferida será totalmente curada. E quando isso acontecer, o mundo todo vai adorar a besta que surgiu do mar. Quando a ferida estiver curada, o mundo todo vai adorar a besta que surgiu do mar. Quando, como e por quê? Amanhã à noite eu explico. Porque é a continuação do Apocalipse 13. Eu disse para vocês que Satanás ele vai utilizar de 2 instrumentos, a besta do mar e a besta da terra. E quando esses 2 elementos, essas 2 instituições se unirem, a partir deste momento, o mundo todo vai adorar a Satanás através da besta. Qual é o conselho bíblico? O conselho bíblico está no verso 10. Ali está errado, é o verso 6, mas é o verso 10. Aqui está a perseverança e a fidelidade
dos santos. Portanto, eu tenho um apelo para fazer para você nesta noite. É um chamado. Nós estamos aprendendo as verdades de Deus no Apocalipse. Nós estamos vendo de que o céu inteiro está empenhado em te salvar. Mas nós também estamos vendo de que Apocalipse apresenta um conflito, um grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. O capítulo 13 apresenta como será este conflito, como será o engano final. E Satanás utilizou um poder aparentemente bom, aparentemente religioso, aparentemente correto, mas que na verdade é uma perversão da verdadeira doutrina, uma perversão da Bíblia. E este poder está buscando adoração. Quem não vai adorá-lo será aqueles que são perseverantes e fiéis. Há muitos que pensam assim: o que importa é só Jesus e nada mais. Não importa a doutrina, não importa dia de guarda, não importa 10 mandamentos, porque Jesus só é suficiente. Lembre-se que isso também é um engano. Jesus é suficiente para nos salvar, mas quando eu aceito a Jesus, Ele também me leva à obediência a Ele como o Senhor da minha vida. Portanto, o apelo para você nessa noite é: quantos aqui estão dispostos a permanecerem fiéis e perseverantes ao lado da verdade, para não serem enganados pelo dragão e a besta que surge do mar? Quantos estão dispostos? Amém. Te espero amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, 7h30. Para a gente estudar Apocalipse capítulo 13, dos versos 11 em diante. Vamos orar? Lembrando que tem um lanchinho muito especial para você lá embaixo, tá bom? Mas se você está com fome, dá para dar uma enganada no estômago. Feche seus olhos com reverência e vamos orar a Deus. Nosso bondoso Deus e Pai, nós aprendemos hoje, Senhor, de que Satanás está irado porque pouco tempo lhe resta. E que ele está utilizando, Senhor, de poderes dessa terra, para que ele seja adorado e para que outros sejam adorados em teu lugar. Senhor, nós queremos ser perseverantes, nós queremos ser fiéis, nós não queremos ser enganados, mas queremos viver de acordo com a tua verdade. Senhor, existe um engano perigoso. Por favor, Senhor, que nós não caiamos neste engano. Que nós, todos nós aqui, Senhor, possamos perseverar e continuar perseverando, fiéis a Ti, para que naquele grande dia possamos estar entre os salvos. Nos abençoe, por favor. Nos traga amanhã à noite também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.